nosso irmão já vem pra anunciar o Evangelho Santo, palavras de vida, mensagens que podem te salvar. Ale, 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 aleluia. Jesus Cristo agora vai falar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra nós está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, estamos celebrando a primeira semana do mês de outubro do corrente ano, exatamente a 26ª semana do tempo comum. Celebramos também o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, virgem e doutora da Igreja, que nasceu em Alençon, França, em 1873 e morreu no ano de 1897. Santa Teresinha não só descobriu que no coração da Igreja sua vocação era o amor, como também sabia que o seu coração e o de todos nós foi feito para amar. Nascida de família modesta e temente a Deus, seus pais, Luís e Zélia, tiveram 8 filhos antes da caçula Teresa. 4 morreram com pouca idade, restando em vida as 4 irmãs da santa. Teresinha entrou com 15 anos no mosteiro das Carmelitas em Lisieux. Com a autorização do Papa Leão XIII, sua vida se passou na humanidade, simplicidade e confiança plena em Deus. Todos os gestos e sacrifícios, do menor ao maior, oferecia a Deus pela salvação das almas e na intenção da Igreja. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face esteve como criança para o Pai, livre, igual a um brinquedo aos cuidados do Menino Jesus, e tomada pelo Espírito de amor, que a ensinou um lindo e possível caminho de santidade. Infância espiritual, o mais profundo desejo do coração de Teresinha era ter sido missionária desde a criação do mundo até a consumação dos séculos. Sua vida nos deixou como proposta, selada na autobiografia, História de uma Alma, e como intercessora dos missionários
sacerdotes e pecadores que não conheciam a Jesus. Continua ainda hoje vivendo o céu, fazendo bem aos da terra, e como intercessora dos missionários, sacerdotes e pecadores que não conheciam a Jesus. Continua ainda hoje vivendo o céu, fazendo bem aos da terra. O Evangelho de hoje nos mostra os discípulos preocupados em saber qual deles era o maior. Só que não se tratava do maior no reino dos céus. Jesus responde: todo o que recebe este menino em meu nome, a mim é que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Pois quem dentre vós for o menor, esse será grande. Para entender este texto, é preciso conhecer o contexto em que ele foi dito e escrito. É preciso conhecer como era a imagem da criança no tempo de Cristo. Naquele tempo, raramente alguém perderia seu tempo conversando com uma criança. Quase ninguém dava atenção a uma menina ou um menino. A imagem ou figura da criança era socialmente desvalorizada. Foi por isso que Jesus falou para os discípulos que aquele que quisesse ser o maior seria aquele que fosse capaz de acolher uma criança em seu nome. Fazer uma coisa dessas naquela época seria o mesmo que hoje um lixeiro fosse convidado a dançar a valsa de 15 anos com a aniversariante, em uma festa realizada em um clube socialmente famoso e importante. No tempo de Jesus, acolher significava valorizar uma pessoa, esquecendo a sua posição social inferior, falando com ela, dando atenção sincera, colocar-se totalmente ao seu dispor para qualquer coisa que ela estivesse precisando. Tudo isso com muita gentileza e muita sinceridade. Jesus então lança um desafio aos discípulos que estavam se comparando para ver quem era o maior, para eles acolhessem uma criança fazendo tudo isso, não se esquecendo de serem muito gentis. E com um detalhe muito importante, pois acolher uma criança em nome de Jesus era um gesto de tamanha gentileza, porque acolhendo-a estaria acolhendo o próprio Jesus. A grandeza, neste caso, consistia em amar a quem não era amado, valorizar quem não era valorizado, mostrar-se solidário e amigo a quem era desprezado por todos. Prezados irmãos e irmãs, repararam que em nossas festas não convidamos a faxineira, nem o segurança, nem aquela criança pobre que mora na outra rua. Não. Só convidamos pessoas do nosso nível social econômico, pessoas que são capazes de nos trazer presentes e de nos convidar também para suas festas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.